Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Esse ano de 2025, o nosso país está fazendo 40 anos da nossa redemocratização. Isto é, 40 anos em que o nosso Brasil se redemocratizou, se democratizou, voltou a ser uma democracia. É muito importante destacar aqui que, acima de qualquer divergência político-partidária, né, sobretudo quando se trata da importância dos fóruns multilaterais, aos quais o Brasil fez parte e faz parte atualmente, onde se afirma a valorização democrática, é importante dizer que esses fóruns foram e são estratégicos para a afirmação de valor à necessária cultura democrática do nosso país. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Brasil sempre teve uma alternância entre regimes fechados e mais democráticos ao longo da sua história. Nosso país, ele já teve muitos golpes institucionais, muita conturbação institucional. Nossa própria noção de nascimento, né? Nascemos fruto de um golpe militar que derrubou o então Império de Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II, através e capitaneado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, inaugurando então a República. Só que é importante citar, e a gente teve um recente impeachment, né, que é recheado de controvérsias, né, em contrapartida e diferentemente do outro pós-democratização, que foi do presidente Fernando Collor, que foi caracterizado por uma presença mais forte do crime de corrupção devido à existência do Fiat Elba, né? Mas é importante se dizer aqui para vocês, acima de qualquer diferença político-partidária, acima de qualquer crise doméstica que já tenhamos passado, como por exemplo a crise da moratória da dívida da época do governo de José Sarney, né, a crise da dívida externa, ou até mesmo com essa crise da moratória no qual foi suspensa o pagamento da dívida externa devido aos juros exorbitantes que havíamos pago. Então foi suspenso esse pagamento, né, temporariamente e de forma no período indeterminado, né? Sabemos também que na época de 90, no governo do próprio Collor, né, que foi criado o Mercosul, que hoje temos um acordo entre Mercosul e União Europeia, por incrível que pareça, né? Um acordo costurado que está em tramitação, né? A própria existência nos 2 primeiros mandatos do atual, né, presidente Lula, que intensificou a participação em fóruns multilaterais pelo mundo, né, a despeito de toda a crise do mensalão à época, né, na época que teve em 2009, né, e também lapidou a parceria que tinha até mesmo com a China. Desde 2009 temos a China como principal parceiro comercial. Mas eu citei tudo isso para vocês terem uma ideia do quanto o nosso Brasil, 40 anos pós-democratização, evoluiu. E evoluiu muito. Evoluiu porque, através desses fóruns multilaterais, nós conseguimos afirmar a vocação brasileira de valorização democrática. Por mais que tenhamos tido desafios, por mais que tenhamos tido testes
sobretudo a nossa institucionalidade democrática. Testes os quais testaram a resiliência institucional do nosso país. A gente sabe que o Brasil é um país que é complexo, suas diversidades sociais, suas diversidades étnicas. É um país com um nível de complexificação muito alto, né? Temos, historicamente, um déficit, né, de aprendizagem para a população mais empobrecida. Temos, historicamente, não só esse déficit de aprendizagem, né, devido a um descompromisso das nossas elites políticas, investimentos em educação a longo prazo, né, mas, sobretudo, temos um país que, mesmo com tudo isso que aconteceu, ainda acredita no desenvolvimento compartilhado. Porque quando um país participa de BRICS, em 2015 tivemos a fundação do Acordo Contingente de Reserva e o próprio Banco dos BRICS, né? No governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Tivemos também, né, apesar de no governo dele ter sido um pária internacional, o Brasil foi um pária internacional no governo do Bolsonaro, né? Tivemos um dos governos, apesar de todas as críticas que são feitas e legítimas à gestão do mesmo na pandemia do Covid-19, tivemos um dos governos mais reformistas da história, né? E reforma trabalhista com Temer, uma tentativa de reforma administrativa com o Bolsonaro, uma tentativa de outras reformas, mas foi o mais reformista. E tivemos nesse diapasão também, quando Michel Temer era presidente, a reforma trabalhista, que criou o próprio contrato intermitente nas relações de trabalho. Pois bem, é muito importante salientar tudo isso, porque tem vezes que o brasileiro tem uma memória muito curta, né? Eu sei que ainda há um grande espaço, temos muitos problemas e sociais, mas e sistêmicos, estruturais, a gente sabe disso, né? Sobretudo o Rio de Janeiro. Mas é importante citar nesses 40 anos de redemocratização o valor inalienável da democracia, porque a democracia resultou de uma conquista de todos nós, brasileiros e brasileiras, conscientes dos seus direitos e da sua cidadania perante a sociedade, perante o mundo, né? Um país que durante muito tempo, né, sofreu um arbítrio, né, da ditadura militar, que muitos chamam de ditadura civil, militar e empresarial, porque metabolizamos esse processo. Nós não aceitamos, nós metabolizamos, engolimos a ditadura, né, porque durante muito tempo sofríamos com a imposição de projetos, né, com a imposição de projetos, além de imposição de projetos, com pessoas que sabiam que a democracia não era mais um bem comum acessível a todos, mas um meio de se chegar ao poder, né? E a gente não pode deixar que nosso país, recheado de pessoas tão boas, tão trabalhadoras, pobres, que são, sim, temos pessoas pobres trabalhadoras, pessoas corretas, honestas, né? Nós não podemos deixar que esse país tão novo, do ponto de vista democrático, que já teve tantas conquistas, deixe que a gente trate a democracia como método para se chegar ao poder. Tão somente isso. Nós não somos tão somente isso. O brasileiro é um povo generoso, é um povo de fé, que merece muito mais do que as elites políticas diariamente colocam para eles, como se fosse verdade absoluta. Então, meus amigos,
nesses 40 anos de democratização do Brasil, eu peço a vocês, estudem a democracia brasileira, estudem nossa história, estudem, sobretudo, o nosso conjunto de leis, estudem a Constituição Federal de 1978, estudem o que é um ato de disposições constitucionais transitórias, o porquê, por exemplo, a população não pode propor uma emenda constitucional, né? Lembrando que quem tirou essa prerrogativa, esse possível direito da população propor emenda constitucional, foi o próprio público conservador político do Congresso Nacional. Foi os grupos conservadores. Então, numa luta com o progressismo, né? O setor progressista. Mas, por fim, eu quero pedir a vocês, valorizem a democracia, estudem. Vamos saber o que foi uma emenda Dante de Oliveira, a emenda que tentou costurar eleições diretas para a presidência da República, mas foi derrubada. Né? Estudem a época de José Sarney, estudem a época de Collor. Né? Tentem ver de uma forma sistemática e contundente o quanto o nosso país precisa amadurecer política e institucionalmente. Então, que nesses 40 anos possamos valorizar a democracia. Porque a gente sabe que num país grande como é o nosso, nós não podemos tergiversar nem recuar, porque isso não é algo trivial, é algo muito sério. É a democracia brasileira em questão. É a democracia que está em jogo. Muito obrigado. E que nesses 40 anos a gente possa não só lembrar dos vícios, das notícias ruins que marcaram nossa história, mas comemorar também as inúmeras vitórias que tivemos em fóruns multilaterais, na Agenda 2030, enfim, no grande marco que foi a fundação do Banco dos BRICS, né? Do Acordo Contingente de Reservas, o pagamento da dívida com a FMI pelo governo Lula à época, né? O qual tornou o Brasil um credor internacional. Enfim, é isso. Muito obrigado.